Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui, direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje. Esta que é a segunda sessão ordinária de 2020. E você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça, são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasj.sp.gov.br ou também pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você pode acompanhar pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Ciborgue, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, vereador José Dimas, vereador Juvenil Silvério, vereador Ciborgue, vereador Wagner Balieiro, vereadora Flávia Carvalho, vereador José Luiz, vereador Roberto Televe, vereador Esdras Andrade, vereador Lino Bispo e vereador Robertinho da Padaria, senhor presidente. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao processo número 11.284/2019, projeto de lei número 339/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar categoria de manejo de unidade de conservação de proteção integral, denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, estabelecendo estímulo e incentivo à sua implementação. Comissões: Justiça, rito urgente, término do prazo para votação, 22/2/2020. Processo número 85/2020, projeto de decreto legislativo número 1/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Concede o título de cidadão joseense a Yossi Avraham Shelley. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 108/2020, projeto de lei número 1/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina a área verde localizada na rua Vanderlúcia Martins Oliveira Maciel, no residencial Gazo, nesta cidade de São José dos Campos, de área verde Manuel Rodrigues Pereira. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 110/2020, projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia.
concede o título de cidadão joseense ao pastor Antônio Calixto Vasconcelos Neto. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 171/2020, projeto de lei número 3/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o poder público a implantar programa para combater o sedentarismo em crianças e adolescentes no município de São José dos Campos e outras providências. Comissões, Justiça, Saúde e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 254/2020, projeto de lei número 4/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a instalar totens equipados com saquinhos biodegradáveis e lixeiras nos espaços quatro patas e da outras providências. Comissões, Justiça, Saúde e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 255/2020, projeto de lei número 5/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o poder público a implantar o programa Adote um Totem Pet e da outras providências. Comissões, Justiça, Saúde e Economia. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 343/2020, projeto de lei número 6/2020, de autoria do vereador Wagner Balheiro. Dispõe sobre a proibição da utilização de gorduras trans industriais na preparação de alimentos consumidos na merenda escolar da rede de ensino municipal. Comissões, Justiça, Saúde e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 357/2020, projeto de lei número 7/2020, de autoria do vereador Wagner Balheiro. Inclui na categoria de Zona de Preservação, ZP, a sede da Fazenda Max Bossi, e construção adjacentes, localizada no distrito de São Francisco Xavier. Comissões, Justiça e Planejamento Urbano. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 361/2020, projeto de lei número 8/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Autoriza a Prefeitura a instituir a rua frontal ao Parque Vicentina Aranha, o programa No Domingo a Rua é Nossa, no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, Cultura e Planejamento Urbano. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 362/2020, projeto de lei número 9/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Autoriza a Prefeitura a implantar os circuitos e espaços públicos de blocos carnavalescos e afins, no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, Cultura e Planejamento Urbano. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 423/2020, projeto de lei número 10/2020, de autoria do vereador Wagner Balheiro. Altera a lei número 9.864, de 3 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a proibição de fornecimentos de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares, assim considerados estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos e bebidas no âmbito do município de São José dos Campos, para expandir a proibição dos plásticos de uso único nos locais que especifica. Comissões, Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje.
Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite ao público presente nas galerias, os servidores que vêm fazer as suas reivindicações e também a população que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não vou falar agora do assunto dos servidores, para deixar para o próximo momento, mas, senhor presidente, uma pergunta que todos os lados que você vai para a cidade hoje estão falando é o seguinte: o que aconteceu com as bikes? O que aconteceu com as bicicletas? Que chegou de forma, fazendo festas, soltando foguetes, dizendo que, olha, é um novo modal aí de transporte em São José dos Campos, e de uma hora para outra, no calar da noite, os caminhões chegam em São José dos Campos, levam todas as bicicletas, patinetes, e ninguém sabe de nada. E lembrando que São José dos Campos é uma cidade de regras. Então, senhor presidente, ficou muito feio essa atitude da empresa. Não sei se a prefeitura foi comunicado sobre esse ato. Agora, ficou realmente feio para a cidade do jeito que isso aconteceu. De uma maneira, como eu falei, noturna, se encheu os caminhões de bicicletas, saíram correndo da cidade e nem deram satisfação. Tem várias pessoas que estão com crédito ainda, que podem dar suas voltinhas de bicicletas, estão perguntando nas ruas de São José dos Campos: cadê as bikes? Cadê a empresa Yellow? E assim por diante. Cadê os patinetes? E, mais uma vez, São José dos Campos ficou assistindo esse tipo de situação, senhor presidente. Com a palavra, o líder do governo, José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, também funcionários, servidores desta casa. Senhor presidente, eu solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão do processo 2041-2019, projeto de lei 70-2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, solicito ainda a inclusão para leitura de 3 processos. Processo 438-2020, PL 11-2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. E também do processo 442-2020, projeto de lei 12-2020, de autoria do Poder Público, Poder Executivo. E do processo 448-2020, o requerimento número 126-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. E ainda, senhor presidente, solicito a inclusão para leitura e votação do processo 441-2020, o requerimento 125 de 2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar. Primeiro, eu queria que seu Pupo, levante aí, por favor, fique em pé. Seu Pupo tem 92 anos. Para os trabalhadores dessa casa que entraram, concursados novos, seu Pupo, aposentado da Câmara Municipal, mora no Jardim Jussara, né, seu Pupo? Está aqui hoje, juntamente com diversos militantes do movimento sindical, trabalhadores aposentados da Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, né? Aqui está outro sindicato dos metalúrgicos,
Está aqui várias lideranças do movimento social acompanhando a sessão. Mas eu quero dizer a todos os companheiros e companheiras que é importante a mobilização, fazer como seu Pupo, que mora ali no Jardim Jussara, né, tem outros servidores aposentados do Jardim Jussara que vieram. E ele já assumiu o compromisso ali, conversando no áudio que o meu gabinete está fazendo, que todos os dias na caminhada dele, de manhã, ele vai procurar um ou dois aposentados da prefeitura para explicar o projeto, porque nós sabemos que tem muita gente que ainda não explicou. Por isso é importante uma audiência pública aqui na Câmara, né, para que a gente discuta bem o projeto e as consequências, principalmente para os trabalhadores da ativa e desses que trabalharam a vida inteira na prefeitura e que agora, infelizmente, pode ter um desconto que pode chegar, infelizmente, a até 600, 800 reais, dependendo da situação. Então, seu Pupo, em nome do senhor, quero dizer a todos que estão aqui, venham sempre e acompanhem e mobilizem a categoria para que a gente não tenha aqui a mesma reforma que fez o Bolsonaro. Porque com a organização dos servidores públicos, que na luta conseguiram gatilho, conseguiram bolsa de estudo, conseguiram uma série de conquistas, tem que continuar e tenho certeza que vocês vão conseguir mudar esse projeto que o Felício mandou para essa casa. Vamos lá. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo 4457/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Tramitação da emenda aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1 ao processo 3826/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação da emenda aprovado por unanimidade.
Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos incluídos no dia de hoje, para a ciência dos senhores vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 3826/2019, projeto de lei número 133/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos de veículos motociclísticos fora das normas estabelecidas nesta lei e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 6/2/2020. Processo número 438/2020, projeto de lei número 11/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Denomina a Rua 27, localizada no loteamento Floresta, de Rua Manuel Pereira dos Santos. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda, 6/2/2020. Processo número 442/2020, projeto de lei número 12/2020, de autoria do Poder Executivo. Institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. Rito urgente, término do prazo para emendas, 30/1/2020. Processo número 448/2020, requerimento número 126/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Requeiro, nos termos regimentais, licença da vereança na sessão ordinária do dia 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, conforme atestado médico em anexo. Processo número 441/2020, requerimento número 125/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Solicita a realização de sessão solene no dia 3 de fevereiro de 2020, às 19 horas, para a outorga do título de cidadão joseense ao embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, no plenário da Câmara. Senhor presidente, somente esses processos. Passaremos à discussão do processo 3045/2018. Não há vereador inscrito. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis ao substitutivo permaneça como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora, justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer a todos os vereadores aqui que prestassem atenção, inclusive ao público-alvo do qual esse projeto foi feito, que está dando uma brecha para que as pessoas portadoras de autismo tenham direito a uma sessão de cinema mensalmente em todos os cinemas da cidade. Então, todos os cinemas da cidade poderão dar uma sessão mensalmente para o público-alvo específico para os autistas, que eles sempre têm um desejo, não só eles como família, de estar mais incluso na sociedade, não pode ir no cinema, como também não pode por vários locais, por incompreensão, por tolerância do público em geral. Então, que vai se fazer essas sessões especialmente para os autistas. Isso daí foi um pedido que, inclusive, saiu, Marcão deve estar se lembrando da nossa frente parlamentar, das pessoas com autismo. Então, isso daí foi
foi uma das sugestões dos pais lá e eu consegui fazer esse projeto. E agradeço aí a atenção dos vereadores pela votação. E eu queria também que as mães dos autistas participassem dessas sessões, prestigiassem, para que a gente tenha um público que possa realmente valer a pena, não só para essas crianças, para esses autistas, mas também para as empresas em geral, que tenham esse olhar com mais carinho, com mais atenção e com maior inclusão, né, o poder de inclusão desses autistas, porque a gente sabe que a batalha desses pais, não só deles, como dos próprios autistas, é uma coisa muito dolorosa para todos. Quem é o presidente da minha comissão? Passaremos à discussão do processo. 9631/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Processo aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos nesta casa, aos colegas vereadores que puderam, juntamente comigo, estar trazendo a votação e aprovando esta lei. Essa lei visa regulamentar de maneira mais adequada o processo de votação para os conselhos tutelares do nosso município, o que irá valer na próxima eleição ao conselho tutelar. É importante salientar que uma das nossas lutas aqui tem sido a defesa da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar, ele precisa ser eleito de maneira democrática. Então, desta forma, a gente entende que a tramitação adequada da votação de maneira democrática precisava acontecer, uma vez que a lei era antiga e defasada. Então, desta forma, trazemos o que é de mais moderno na votação, para que na próxima eleição do Conselho Tutelar as pessoas possam realizar a sua votação de maneira adequada. Então, agradeço a todos, agradeço a esta casa por apoiar na tramitação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, já foi lido na noite de hoje um processo que eu peço agora para inclusão para votação. Trata-se de a concessão de um título de cidadão joseense, né, uma honraria, que já tem todos os pareceres, já tudo ok. Então, eu peço para incluir para a votação o processo número 85, cujo projeto de decreto legislativo é o 1 de 2020. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 85/2020, projeto de decreto legislativo número 1/2020, autoria vereador Robertinho da Padaria.
Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Sem manifestação. Em condições de votação, o processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 441/2020, requerimento número 125/2020, autoria vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, somente para fazer um convite aqui a todos os vereadores, ao público que nos assiste através da TV Câmara, público presente. Amanhã teremos aqui a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, e a secretária de Desenvolvimento Social, a Célia Parnes, para uma apresentação, na verdade, a assinatura da transferência de recursos do fundo a fundo para municípios, no caso, a região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, um fundo para desenvolvimento social. Então, é importante, amanhã, nessa casa, às 15 horas, 3 horas da tarde, vai estar aqui o vice-governador, os secretários, trazendo mais esse recurso para a nossa cidade, para o Vale do Paraíba, em desenvolvimento social. O Rodrigo Garcia, que hoje ele está como governador, né, interino, é um grande parceiro nosso, na verdade, ele que mandou direto aqui pelo meu WhatsApp para a gente fazer esse convite aqui em São José dos Campos, e a gente vai estar presente aqui com todos para receber mais esse fundo para a nossa cidade, para o desenvolvimento social. Agradeço, senhor presidente. Parabéns, Marcão, né? Importante essa sua notícia. Amanhã, então, portanto, fica registrado o governador interino, Rodrigo Garcia, amanhã aqui na Câmara Municipal, às 15 horas. Em acordo de liderança, inscrito para falar no grande expediente, pelo tempo de 15 minutos, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal da Galeria de Autoridades, e de maneira especial cumprimentar todos os servidores, servidoras, lideranças que estão presentes hoje na galeria, dando um exemplo de cidadania. Porque muitas vezes as pessoas falam aqui que não precisa vir, que o projeto está cheio de coisa e tal, ficam colocando mentira. Ninguém é bobo aqui. Todo mundo quer vir aqui para entender o projeto, para conhecer e, principalmente, para defender os direitos que estão correndo risco nesse projeto que está sendo colocado em discussão aqui na Câmara. Então, o projeto de lei complementar 19 de 2019, que foi colocado o ano passado, às vésperas do recesso, de Natal, Ano Novo, que colocou em rito de urgência
e o rito de urgência ainda continua, diferente do prometido pelo prefeito na imprensa, em outros locais. Ele não tirou o rito de urgência. Ele traz uma série de modificações no Estatuto do Servidor, nas regras do Instituto, muito além daquilo que foi colocado até na legislação federal. A legislação federal, a emenda constitucional 103, já é uma maldade no trabalhador, já é uma maldade para o servidor público, porque ele coloca e corta muitos direitos dos servidores, principalmente dos servidores que menos ganham, os servidores que têm os salários mais baixos. O projeto colocado pela Prefeitura coloca uma série de itens, além da questão da alíquota de 14%, a retirada da paridade, a questão do gatilho, a questão da pensão, 60%, e que não está na obrigatoriedade da legislação federal, mas foi incluída aqui. E depois, mesmo com a pensão de 60%, a cobrança de alíquota de 14%. Tudo isso colocado falando de uma série de situações como se o Instituto tivesse problema com relação à questão da sua situação financeira. Porém, até agora, a Prefeitura, mesmo com os requerimentos solicitados pelos vereadores, por vários vereadores, a Prefeitura até agora não trouxe aqui os estudos do Instituto. Não trouxe aqui a documentação do Instituto para justificar se tem déficit ou não. Porque isso muda muita coisa. Muda várias situações do projeto. Independente de ver o documento ou não, a gente fez alguns levantamentos aqui que são importantes do servidor ter em mãos. O primeiro deles, utilizando aqui dos dados que estão no Ministério da Previdência em relação ao Instituto do Servidor de São José dos Campos. Falando aqui só dos servidores que estão no primeiro grupo, servidores do plano financeiro, né, que são os servidores já aposentados, na sua grande maioria, e os mais antigos na ativa. Os dados que estão lá no Ministério da Previdência, que são fornecidos pelo Instituto de São José dos Campos, quando coloca o total de recursos arrecadados com contribuição do servidor, repasse da Prefeitura e aplicações do Instituto, isso é colocado todo ano lá no Ministério da Previdência. E também é colocado todo ano a despesa que tem. Então dá para você saber o saldo, se está aumentando, se está diminuindo. Vou falar aqui como é que foi o resultado da parte do Grupo 1 desde 2014. Desde 2014. 2014 terminou com superávit de 199 milhões e 600 mil reais. Em 2014. 2015, superávit de 158 milhões e 800 mil. 2016, 170 milhões e 600 mil. 2017, 76 milhões e 400 mil. 2018, menos 19 milhões e 500 mil. Houve um negativo de menos 19 em 2018. 2019, 156 milhões positivo. Ou seja, se for por esse dado aqui, o plano financeiro Grupo 1 é superavitário. Se é superavitário, você discute de outra maneira o projeto, com outras alíquotas, com outras propostas. Da mesma maneira que quando a gente busca e pega esse dado aqui que está disponível na internet, relatório de gestão atuarial, exercício 2016, 17, 18. Ele coloca lá na sua última página, e é assinado inclusive pelo superintendente, que o plano previdenciário do Grupo 2 apresenta ano a ano um superávit, está aqui escrito, documento público, e que o plano financeiro está em equilíbrio financeiro. Equilíbrio, não déficit. Então, isso muda completamente a proposta, pode ser mudada completamente a proposta com relação às alíquotas, que estão querendo impor uma alíquota de 14%, que é uma maldade tremenda em cima de todos os aposentados do nosso município, e principalmente dos aposentados que ganham menos no nosso município. Hoje, nós tivemos
a oportunidade de ter o parecer da assessoria jurídica da Câmara em relação ao projeto. Eu vou ler duas partes desse parecer jurídico. Uma primeira parte, que o projeto ele foi tão mal escrito e colocado de qualquer maneira aqui nesta casa, que ele chega a fazer com que algumas conquistas e alguns direitos básicos de qualquer cidadão, trabalhador, aposentado, possam ficar em risco. Fiquei surpreso quando cheguei aqui e vi que na página 5 do parecer da assessoria jurídica, coloca até que a maneira como está escrito o projeto, há possibilidade de questionamento sobre o 13º do aposentado. Eu vou ler aqui o que está escrito aqui pela parte da assessoria jurídica. Trecho da assessoria jurídica. O artigo 4 do projeto, ao modificar a redação da lei que criou o Instituto Servidor, excluiu a gratificação natalina do rol de benefícios que poderão ser concedidos aos servidores municipais do Instituto Servidor. E não restou consignado nas demais disposições do projeto previsão sobre a concessão do benefício aos servidores aposentados. Assim, em que pesa a mesma previsão estar contida na lei do Estatuto do Servidor e também na Constituição Federal, que possibilita o pagamento de gratificação natalina aos aposentados pensionistas, é imperioso que conste expressamente nos rolos do benefício do Instituto do Servidor que a gratificação natalina está inserida nos benefícios de aposentados e pensão por morte. Tal medida se mostra necessária para que no futuro não sejam suscitadas dúvidas a respeito da possibilidade do pagamento do 13º. Olha só a situação que a gente vê no parecer da assessoria jurídica dessa casa em relação a esse projeto da maneira como ele está sendo colocado aqui. No outro ponto, e que vai de encontro com o que a gente já debateu aqui várias vezes e que todos os servidores estão perguntando, é a ausência das informações que não chegam a esta Câmara. Parecer da assessoria jurídica. Neste ponto, palavras deles, convém ressaltar a escassez de informações a respeito do déficit atuarial do regime próprio de previdência, bem como acerca do impacto das medidas propostas neste déficit. Informações quanto ao cálculo atuarial são de extrema importância, pois diversas disposições e providências previstas na Constituição Federal e no Regramento Infraconstitucional dependem da demonstração da existência de déficit atuarial, que não veio para esta casa. Quem está dizendo isso são os advogados que estão fazendo esse parecer jurídico que é público e é de todos os vereadores e de toda a sociedade. Não vieram os estudos, vários artigos com problemas, e nós estamos com um projeto que está, sim, fazendo mudanças que estão muito além daquilo que foi colocado na Emenda Constitucional 103. Também não se vê nos autos do processo legislativo a manifestação do Conselho Administrativo do Instituto. O Conselho Administrativo do Instituto não deu parecer no projeto que modifica os itens do Instituto. Por fim, tendo em vista a alteração pontual na Lei 9.632 de 2017, essa lei é aquela lei que autorizou a Prefeitura a pegar 2/3 do rendimento do Instituto para pagar recursos, os aposentados, ao invés de utilizar aporte, e demais. Então, em função dessa lei e decorrente das alterações que lá ocorreram, recomenda-se aos senhores vereadores a análise de conveniência de uma realização de audiência pública, que também é pedido aqui pelo parecer. Isso é gravíssimo. Nós estamos falando aqui já de 3 itens: ausência de estudos, necessidade de audiência pública, risco de ter questionamento jurídico até de 13º do aposentado, além dos itens do projeto que mostram que o projeto está indo muito além do que aquilo que determina a Emenda Constitucional 103. E que os números apresentados dentro do Ministério da Previdência mostram todos os anos superávit, mais superávit, mais superávit, mostram aqui dentro dos atestados equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro,
Então, é necessário esclarecimentos. Não há necessidade de votar correndo, até porque o prazo da legislação federal coloca até 31 de julho, conforme a portaria 1348 do próprio Ministério da Economia. O ideal é que, tendo superávit, tendo toda a proposta e os números colocados à mesa, aí sim, conversa com os servidores, discuta e, principalmente, vamos fazer um projeto que resguarde um direito sagrado que é a aposentadoria de cada um desses aposentados. Nós estamos falando de cortes muito grandes e estamos falando de servidores onde a maioria dos aposentados, quase 60% dos aposentados, ganham menos que o teto do INSS. Essa história de que servidor é marajá, que servidor vai e ganha muito e trabalha pouco, vai lá ver a realidade do servidor. Vai lá ver a história de cada um dos servidores. Aqui apareceu o senhor que tem 92 anos, né, senhor público? O senhor público está ali. Né? A gente olha lá o portal da transparência, olha lá a situação dos servidores que ganham 3, 4 salários mínimos. Faleceu, a viúva vai receber 60%, em cima dos 60% ainda vai ter o desconto da alíquota de 14%. Para onde vai o salário desse cidadão? Então, é grave e não pode ter essa situação. Nós temos aqui, no parecer da assessoria jurídica, uma questão que é a ausência dos estudos de quanto que o Instituto ou a Prefeitura vai arrecadar com essa mudança. Mas eu tive a oportunidade de pegar a folha de pagamento de 2 meses do ano passado, outubro e novembro, e aí você começa a ver que a arrecadação que vai ter só com a contribuição de inativos vai aumentar em mais de 15 vezes o valor, somando. Né? Então, se arrecada hoje 2, 3 milhões, vai para 40, 50 milhões de arrecadação mensal, só com contribuição. Então, é algo que você tem uma situação onde você tira direito do servidor, você aumenta recursos, seja no caixa da prefeitura, que não vai precisar mais repor com aporte, mas traz uma situação que é a diminuição de salário do aposentado, porque é isso que representa esse projeto. Então, esse projeto ele precisa ser retirado, ser colocado com os estudos claros para que a gente possa ter realmente uma proposta que vá trazer aqui a aposentadoria para todos os servidores e que todos os direitos de quem já é aposentado sejam mantidos. Essa é a nossa luta e podem contar conosco nesse compromisso. Próximo vereador para falar no grande expediente, por um tempo de 15 minutos, vereador José Dimas. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, servidores, a lei não será votada hoje. A lei não tem condições de ser votada hoje, e nem a semana que vem, e só será votada quando os vereadores tiverem as informações necessárias. Não podemos também cair no extremismo de usar as emoções acima das razões. Por força da lei, por força dessa emenda, que o Brasil tanto pediu, e agora as reformas da Previdência, tem outras reformas, reforma política, por exemplo, precisa estar na hora, reforma tributária, e essa reforma da Previdência chegou aqui. Infelizmente, nós, vereadores, e o prefeito de plantão que está aí, tem essa dura missão de resolver. Não é fácil, não será fácil, mas o objetivo é que os pensionistas, os aposentados, mesmo aqueles que não têm a visão, nós queremos garantir que lá na frente os aposentados, os pensionistas têm o direito. E tem muitos aposentados que já estão com o seu direito, não será mexido. Porém, nós queremos ser bastante racionais.
essa medida, esta emenda, ela teria muitas coisas para serem votadas, mas o governo mandou para esta casa apenas aquilo que é essencial, importante e urgente até o dia 31 de julho. Mas tem mais 2 anos para fazer os devidos ajustes e devidas reformas. Então, quero adiantar aos senhores que o ano que vem tem mais, que é obrigatório fazer. Então, acho melhor estudar, ler e não ficar nas emoções, às vezes até partidárias. Podemos hoje perder a popularidade, mas não a credibilidade e a responsabilidade que tem o Legislativo. E não é para julgar para a plateia. Isso pode ficar tranquilo. Mas, em nome da Comissão de Economia, que nós nos reunimos na terça-feira e hoje estivemos junto com o governo, pedindo mais informações, esclarecimentos e documentos, nós da comissão não demos o parecer nosso ainda, enquanto não tivermos a certeza, a clareza de que realmente temos que tomar uma decisão tão difícil e tão dolorida para muitos daqueles que não ganham ou que ganham os seus menores salários. Dou uma parte para um membro da nossa equipe, da nossa Comissão de Economia, o vereador Sérgio Camargo. Vereador Zé Dimas, todos os vereadores e público presente na galeria, eu quero trazer aqui a informação que na tarde de ontem a Comissão de Economia se reuniu e por unanimidade resolveu fazer um documento na tarde de ontem, né? Porém, antes do parecer jurídico dessa casa, pedindo informações ao governo para que ele complete aqui algumas coisas que a gente acha necessário e importante para ser colocado no projeto, para que ele possa ser apreciado pelos vereadores antes que a gente possa dar qualquer tipo de parecer, né? A gente sabe que essa lei ela terá que ser votada um dia, seja daqui a 1 mês, 2 meses, mas até julho alguma coisa vai ter que ser feito, até porque, por lei federal, o município que não se adequar à emenda constitucional vai perder o seu credenciamento junto à Previdência, ou seja, o dinheiro que vem do governo federal para o município de São José dos Campos vai deixar de vir. A gente sabe também que é direito do servidor público receber o seu salário e do aposentado de receber as suas pensões, né? E sabe também que existe 2 bolsos que contribuirão para pagar essa aposentadoria. Um é o dinheiro que já está no Instituto, que está lá sendo aplicado, rendendo, para garantir a aposentadoria agora e até o fim, né, desse sistema, e o outro bolso é o bolso da população joseense, que, através dos seus impostos, contribui com a Prefeitura, e toda vez que a Prefeitura faz um aporte, né, que é o fiador desse sistema, toda vez que faz um aporte, é a população de São José que está contribuindo. É claro que nós não gostaríamos de estar aqui discutindo e nem votando esse projeto, mas, por força da emenda constitucional, nós temos que discutir esse projeto. Para que a gente possa discutir com mais clareza, nós estamos fazendo um documento para entregar para o presidente dessa casa, assinado pelos membros da Comissão de Economia e pelos membros da Comissão de Redação e Justiça, pedindo mais informações para o projeto, para que a gente possa dar os nossos pareceres com mais clareza e com mais responsabilidade. Essa é a nossa informação. Obrigado, vereador Sérgio Camargo, também, como eu, temos a nossa esposa que são aposentados, servidoras públicas. Eu já tenho alguns dias já que estou conversando e o Sérgio está dormindo na sala. Mas a verdade é o seguinte, eu passei o meu recesso estudando isso. Eu estudei e escutei horas e horas sobre
a origem, a história da Previdência. E eu aconselho alguns a estudar também e a assistir, porque não é questão de votar sim ou não. A ignorância do desconhecimento da história do surgimento da Previdência, que era particular, começando com os militares, que depois alguns segmentos começaram a assumir e fazer a Previdência para garantir, depois do trabalho, às pessoas. E não é à toa que o governo também sugere uma Previdência complementar. Isso já faz um tempo. Tudo começou quando o governo percebeu que tinha uma bolada de dinheiro e resolveu também colocar a mão nesse dinheiro. Ainda bem que o Instituto é outra coisa separada do governo. Ainda bem. E o Instituto aqui de São José dos Campos é um dos que ainda tem hoje. Hoje tem uma saúde. Daqui a 30, 40 anos, ou 20 anos, não garante. Mas quero dizer a vocês que tem muitos fundos de pensões, devido aí aos escândalos, Lava Jato, etc. e tal, que o pessoal da Caixa Econômica está tendo que fazer aquilo que a lei permite, de dar uma contribuição ainda mais do que 14%. Acredita nisso? Funcionário da Petrobras, do Caixa, para resolver o rombo nos fundos de previdências, está tendo que colocar a mais. O 14% é o mínimo, mas pode até o 26%. Então, eu sugiro que a gente aprofunde mais, estude mais e tenha um voto de consciência na hora certa. Então, parabéns às comissões de Justiça e Economia, que pede ao governo mais informações para que possamos, primeiro, garantir o gatilho aos aposentados, na forma da lei, como já é escrito, garantir essa atualização do salário, garantir também o máximo possível para a pensão e também o mínimo possível de acréscimo na alíquota, porque o governo federal manda um mínimo 14%. E nós estivemos estudando a possibilidade do escalonamento para não prejudicar os pequenos, os que ganham menos. Mas até o escalonamento, a lei, a emenda já traz como fazer. Então, me parece que nós estamos aí numa dificuldade muito grande de querer fazer uma justiça com as pessoas que recebem menos da Previdência. Então, de forma que nós pedimos mais informações e esse projeto de lei será votado quando nós, vereadores, tivemos já as informações necessárias e as sugestões suficientes para votar. Eu quero agradecer aos membros das comissões que entenderam que o projeto precisa ser votado e, se não for votar, perderemos do governo federal o envio das verbas do SUS, da educação e tantas outras verbas mais, porque perderemos o certificado de regularidade previdenciária. Só lembrando que São José dos Campos tem a condição de ter um instituto melhor do Brasil, contanto que a gente faça o dever da casa. Nenhum empresário quebra da noite para o dia. Existem remédios doloridos, mas para garantir o futuro das pessoas que apostaram, que ajudam, que de verdade constrói esta cidade através do serviço público. Merecidamente, é nossa responsabilidade de garantir que o Instituto tenha vida própria, segurança e garantia a todos aqueles que trabalharam e contribuíram para a melhoria da nossa cidade. Boa noite, senhor presidente.
Nada mais a ver a tratar, está encerrada a presente sessão. Todos tenham uma boa noite.